Nós temos a alegria de termos aqui conosco nosso companheiro Círio Lourenço, trabalhador, divulgador da doutrina espírita, nosso colega de Florianópolis, do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Eu não esqueci do apóstolo, mas amor e humildade. Então o Círio vai nos falar sobre sonhos e premonições. Jesus seja convosco. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Geralmente, a abordagem do conteúdo doutrinário da doutrina espírita é o resultado de diversos estudos. E quando pegamos um tema como este, naturalmente partimos de algum ponto em que os fundamentos eles já foram dados ao longo das diversas palestras que aqui já tiveram e também dos grupos de estudo. Por isso que é importante sempre estar ligado a esse processo do conhecimento para poder entender. Então vamos partir de algum ponto que talvez possa até suscitar alguma dúvida do que nós vamos falar. Mas nós já dissemos de antemão que a base desse conhecimento está no Livro dos Espíritos, da questão número 400 em diante. Então pega a questão 400 em diante, você começa a ler a questão 400, que vai falar sobre o sonho. Mas só se você não ler as outras questões anteriores, também não vai entender. E se não ler as posteriores a 400, também não vai entender. Então leia logo o Livro do Espírito inteiro, né? Porque aí você começa a entender a doutrina espírita um pouco melhor. E é natural que você vai ser levado a ler as outras obras da codificação, que nada mais são do que um complemento do Livro dos Espíritos, uma ampliação desse conhecimento. Então, para a gente conversar sobre o tema, sobre o sonho, é preciso que a gente nos identifique como espírito imortal. Se eu me perceber somente como um ser materialmente falando, um corpo físico somente, fica difícil de eu entender. Ou fico apenas nas narrativas ou nas posições científicas da psicologia, da psiquiatria, em relação a essa situação que ocorre com o sonho. Por exemplo, Freud, dentro da psicanálise, ele tem um conteúdo que ele estuda sobre o sonho, ele apresenta, o próprio Jung, que é o seu discípulo, também apresenta. Mas a nossa fala, nosso direcionamento não é na área da psicologia, não é na área da ciência humana, mas sim na visão espírita. Logicamente que tem os contrapontos com a ciência, mas o importante é a gente analisar que nós estamos trabalhando aí, ou analisando o espírito imortal que somos todos nós. Então, o primeiro ponto é entender que nós não somos apenas o corpo físico. No estado em que nós nos encontramos, nós estamos no estado de espírito encarnado. Então, a vida é uma só. Podemos estar em estados diferentes. Podemos estar ligados ao corpo físico, que é o nosso caso, da maioria que aqui se encontra, e podemos estar fora do corpo físico, que é o dobro da maioria que aqui se encontra. São os espíritos que vieram também assistir às palestras. Então, existe tanto no corpo físico espíritos que estão em processo de aprendizado, como fora do corpo. O que acontece? Que os que estão fora do corpo, se não tiver um conhecimento, um entendimento, talvez tenha dificuldade de entender seu próprio estado, a maneira como ele se encontra. Ligado ao corpo, que é o nosso caso, temos maior dificuldade ainda, porque além de a gente não compreender, nós temos a influência da matéria que obstaculiza a nossa percepção em relação ao mundo espiritual. Tanto é que tudo nós queremos trazer para o cadinho físico, explicação biológica, o reducionismo biológico para explicar tudo. E quando nós fazemos isso, nós limitamos a nossa capacidade de entendimento. Agora, quando eu amplio, saio um pouco desse reducionismo biológico e vejo pelo lado espiritual, há uma amplitude. E essa amplitude nos leva naturalmente a entender perfeitamente como funciona, não criando subterfúgios diversos para explicar, mas sim a simplicidade do processo. É esse que é o ponto principal da doutrina espírita. Então, o primeiro ponto que nós devemos entender que o princípio inteligente, o ser imaterial que sobrevive à morte do corpo físico é o espírito. Então, todos nós somos espíritos. Então, quando nós falamos de alguém que apresenta um comportamento de bondade, de amor ao próximo,
ou alguém que apresenta um comportamento de agressividade, de rancor, de raiva, de desamor, nós estamos falando do espírito que está assim. Não é o corpo que gera bondade e não é o corpo que gera a agressividade, o mal-querer. Pelo contrário, o corpo apenas reflete aquilo que é a alma. Então, a sede das sensações, da percepção e do sentimento está na alma, está no espírito. O ser que sobrevive à morte do corpo físico. Então, ao deixar a vida física, estaremos no plano espiritual com o material ou com os elementos de aprendizado ou crescimento espiritual que nós adquirimos. Ninguém recebe nada de ninguém e ninguém recebe nada extra além daquilo que ele desenvolveu na sua capacidade. Então, quem quiser entender um pouco sobre isso, sobre essa percepção, sensação e percepção dos espíritos, leia a questão 257, na mesma teoria, né? Leia antes, leia depois, leia o livro inteiro. Mas a questão 257 explica perfeitamente essa realidade, sobre a questão das sensações, da percepção, do sentimento, para que a gente não coloque no corpo responsabilidade que não é do corpo físico. Esse é um ponto fundamental da doutrina. O outro ponto é sobre o perispírito, que é uma área de conhecimento que precisa um pouco mais de atenção e até mesmo de estudo um pouco mais aprofundado. O perispírito é um elemento intermediário, é um instrumento ou uma substância utilizada pelo espírito para que ele possa atuar no corpo físico por de mais grosseiro que o corpo é. Então é como se, de uma visão, né, comparativa muito pálida, em relação a algo que nós colocamos no forno, por exemplo, um bolo que as senhoras, ou os senhores também estão fazendo bolo agora também, né? Coloca no forno, não vai tirar com a mão livre a bandeja ou o tabuleiro quente. Precisa de uma luva. Por quê? Porque senão a pele, por demais sensível, não resistiria. Da mesma forma, o espírito. O espírito, por ele pertencer a uma quintessência, uma estrutura vibracional diferente, ele não tem condição de atuar diretamente no corpo físico, por estar numa estrutura vibracional muito baixa. As moléculas, a estrutura molecular do corpo físico, ela é muito coesa. Então, o espírito não atua diretamente a ela. Ele precisa de um elemento intermediário, que faça parte das duas estruturas, espiritual e material, que é o fluido cósmico universal que dá origem ao que nós conhecemos como perispírito. O fluido cósmico universal, que é matéria básica elementar, dá origem a todos os tipos de matérias que nós conhecemos. Por exemplo, o nosso corpo físico, a cadeira, o chão, a casa, tudo que tem de material, nada mais é do que o produto do fluido cósmico universal, inclusive o ar que nós respiramos, tanto o oxigênio que nós respiramos. Por exemplo, a água em que bebemos, ela tem uma estrutura molecular de duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tanto o hidrogênio como o oxigênio nada mais são do que uma derivação do fluido cósmico universal. Então vejam, o fluido cósmico universal, a matéria básica elementar, ela é suscetível de se combinar de formas diferentes e dar origem aos diversos elementos da natureza. E esses elementos combinados dão origem aos diversos corpos. Isso é importante a gente entender para estudar ou entender o perispírito. Então é essa substância que nós espíritos, ao reencarnar na estrutura do nosso planeta Terra, de acordo com o nosso grau evolutivo, absorvemos do planeta para a formação do nosso perispírito. E então, para atuar no corpo físico, é preciso a gente utilizar esse elemento intermediário. E o corpo físico, como nós já falamos, ele é um produto do fluido cósmico universal, numa estrutura mais grosseira, é um envoltório material perecível, revestimento temporário do espírito. Então, o perispírito, ele permanece com o espírito. Então, vejam, isso é importante entender porque o fato de nós estarmos no corpo físico, nós vamos perceber que o nosso corpo físico, ele tem um tempo de resistência em termos de energia. Por isso que nós precisamos nos alimentar, por isso que nós precisamos respirar, por isso que nós precisamos beber água, e por isso que nós precisamos também dormir, levar o corpo ao leito. Para quê? Para que ele refaça as suas energias. Esse é um processo natural. Isso faz parte da nossa caminhada. Alguém pode estar pensando assim, mas Sidney, eu não consigo dormir à noite. Aí isso é outro caso, né? Aí é um problema aí que temos que depois analisar em outra situação.
Mas é importante a gente entender que o nosso corpo físico ele não tem resistência de permanecer o tempo todo em estado de vigília. Até já foram feitas experiências de pessoas que ficaram horas, dias sem dormir, ela perde a capacidade, a noção lógica de entendimento de diversas situações. Há várias experiências na área da psicologia que vêm provando essa realidade. O sono, então, é um fenômeno fisiológico pelo qual o corpo entra em repouso. Então, isso é importante para que o nosso corpo físico, refaça, até mesmo para eliminar todo o processo de enzimas ou situações no nosso corpo físico, pelos canais excretores, e o sangue, todo o processo do nosso metabolismo funciona. Então, o sono, ele é reparador das nossas células. E como ela está o tempo todo se modificando, esse fenômeno ocorre. Bom, só que junto a esse fenômeno do sono, ocorre um outro fenômeno, que é o nosso objeto de estudo. Então, qual a finalidade do sono físico? Recuperação das energias. Então, nós recuperamos as nossas energias, ou metabolizamos as energias nas quais nós absorvemos dos alimentos, do ar, da respiração, inclusive da nossa mente, daquilo que nós nutrimos. Mas quando ocorre o fenômeno do sono, ocorre um outro fenômeno, que é o fenômeno da libertação da alma. E aí nós começamos então a entender que o corpo tem limite e precisa descansar, mas nós, espíritos, não há necessidade de descanso. Então, muitas das vezes, a gente, ao levar o corpo ao leito, entrar nesse estado de recuperação energética, fisiológica, nós, espíritos, nos desprendemos. Por quê? Porque há um afrouxamento dos laços fluídicos que prende o perispírito ao corpo e o espírito, por sua vez, se distende esse perispírito, saindo então do corpo físico. E ocorre então esse desprendimento, ou seja, a liberdade parcial do espírito. A liberdade total é a morte do corpo físico, tá? Então por isso que toda noite nós estamos treinando a morrer. Tem muita gente que tem medo da morte, mas treina todo dia a morrer um pouquinho. A morte é assim, a gente sai do corpo. O único detalhe é que depois a gente não consegue voltar mais. Tem gente que tenta voltar, né, para o corpo, deita em cima, mas não levanta mais. Quando há o quê? O desligamento, essa fatalidade, é importante a gente entender. Allan Kardec, quando ele questiona os espíritos na questão 872, eu sei que vocês estão gravando todas as questões que eu estou dizendo, para depois buscar lá no Livro dos Espíritos e verificar se eu estou falando certo, né? Ele pergunta se existe fatalidades. Ele diz, os espíritos dizem, fatal só existe o instante da morte, ou seja, o momento em que há o desligamento do perispírito, da estrutura fisiológica, esse momento é fatal. Não existe fatalidade nos atos da vida moral. Por exemplo, eu reencarnei para sofrer, eu reencarnei para somente passar dificuldades. Não, nós reencarnamos para ser felizes. A escolha de sofrer ou permanecer na dor, no desequilíbrio, é uma escolha nossa. Então, compete a cada um fazer os elementos necessários para recobrar o tempo perdido e ajustar-se perante as necessidades que se apresentam. Então, cada um tem essa necessidade. Ah, não, mas a Terra, o mundo de provas e expiação, eu começo a colocar tanta carga no meu psiquismo, mas não entendo que eu sou um espírito imortal, filho de Deus, e vim para ser feliz. Como eu trago o meu passado espiritual, eu tenho que dar uma ajustada nessas coisas que eu tirei do lugar. Ou seja, botar no lugar aquilo que eu tirei. Por isso que nós passamos o processo da dor, do sofrimento, do crescimento. Mas, mostrando que o espírito, nós espíritos, fazemos esse exercício de sair do corpo todos os dias. Então, a liberdade parcial. E a liberdade total, como eu já disse, é a morte do corpo físico. E quando ela ocorre, ou seja, roto os laços fluídicos que ligam ao perispírito, quando esse fenômeno ocorre, quando eles deixam de existir, é impossível retornar ao corpo físico. Só numa nova reencarnação, tá? Então, por isso que não existe a hipótese do espírito vir e ir para outro corpo físico. Não existe a hipótese, como pareceu um filme aí, que de vez em quando aparece na Globo, que o pai morreu e depois voltou no cachorrinho, cuidando da família. Então, isso não ocorre. Porque o espírito, após haver roto os laços,
ele precisa entrar no processo de restringimento do seu perispírito e entrar no processo gestacional, como ocorre com o nascimento dos seres na Terra. Esse fenômeno é um fenômeno básico do nosso mundo, a reencarnação. A emancipação durante o sono, o espírito com o seu perispírito se afasta do corpo. Então, como eu disse, o corpo físico adormece e o espírito, então, vai se afastando do corpo físico. E quando ele se afasta do corpo físico, a tendência, então, é que o perispírito, por ele ser de uma estrutura moldável, plástico e extensível, elástico, ele se destende aonde o espírito vai. Como ele está intimamente ligado, ou seja, todos nós que estamos ligados ao corpo físico, ou seja, reencarnado, ao nos desprender, o perispírito se dilata, ele se estende, ele é elástico, ele é moldável. Então, o espírito pode ir aonde for, que esta ligação com o corpo físico, ela permanece. Como um laço fluídico, como, vamos dizer assim, um cordão fluídico. Se alguém tenta acordar a pessoa, ela retorna automaticamente ao corpo físico. Isso é um fenômeno que ocorre naturalmente. As pessoas retornam naturalmente ao corpo rapidamente. Ela pode estar desligada. Então, esse fenômeno é que ocorre conosco. Só que aí podemos deduzir o quê? Para todos, todos não vão ser da mesma forma. Por quê? Porque depende do caráter de cada um. Depende dos valores morais. Vocês vejam, então, que por mais que a gente possa conhecer esse lado da ciência espírita, mas nós vamos ver que há algo ligado intimamente ao resultado, à percepção, ao entendimento, que é a condição moral do ser. Espíritos mais evoluídos têm maior lucidez da ligação, do desligamento do corpo em relação ao desprendimento. Espíritos menos evoluídos, com mais dificuldade de entendimento, têm uma visão um pouquinho mais deturpada, com muito mais dificuldade de entendimento. Então, o espírito continua ligado ao corpo físico por um cordão fluídico. Esse cordão fluídico, ele é capaz de estender a muita distância aonde a alma deseja ir. No livro Tragédia de Santa Maria, que não é a tragédia de Santa Maria, cidade de Santa Maria, que aconteceu, mas a tragédia de Santa Maria é uma fazenda, aonde, através de Ivone Pereira, da psicografia de Ivone Pereira, ela narra uma história dessa fazenda a respeito de uma moça que morava no Brasil e ela se desprendia do corpo e ela se encontrava com uma outra pessoa, um espírito que ela amava muito, num outro país. Então o pessoal já está pensando até se desprender aí para conhecer alguém fora, Então ela conhecia, até que elas sempre se encontravam, por afinidades outras de vidas anteriores. E quando ele veio ao Brasil, eles se reconheceram fisicamente, mas já se reencontravam espiritualmente. Mas leiam para entender a tragédia de Santa Maria, para não ficar imaginando aí que encontrou a alma algêmea. Gente, o máximo que tem na nossa terra é a alma algemada uma na outra. A alma gêmea, não existe a metade eterna. Até o próprio codificador fala sobre isso, para a gente não criar grandes ilusões em relação a isso. Como todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos passíveis de nos amarmos, que é o grande objetivo da humanidade. Mas esse fenômeno ocorre, então, de distância, não importa a distância, o espírito vá. E se alguém tenta acordar, pode estar a milhares de quilômetros de distância e retorna naturalmente. Eu costumo dizer, brincando, que quando o pessoal pega ônibus e dorme no ônibus, cuidado, que você pode ficar para lá, depois fica procurando o teu corpo, e não acha. Mas sempre volta, tá? A única fato de você não conseguir voltar é se houver roto esses laços. Aí não tem condição de voltar. Então, pode afastar-se a grande distância. Vejam que essa capacidade de afastar-se a grande distância depende de quê? O grau evolutivo do espírito. Ou de uma capacidade de desprendimento, ou uma necessidade, e aí é auxiliado pelo plano espiritual de aprendizado, para que ele possa, então, perceber o que ocorre no plano espiritual. Vocês podem pegar a teoria freudiana e junguiana, eles não vão falar desse desprendimento. O Freud vai trabalhar a questão da satisfação do prazer, daquilo que nós não conseguimos satisfazer no estado
onírico, ou no estado melhor de vigília, e nós nos satisfazemos no estado onírico, no momento de sono. Mas essa visão que o espírito vá em local, então vejam, se é um espírito, se nós somos um espírito, somos pessoas onde temos valores morais, buscamos locais, ambientes com a mesma característica desses valores que eu nutro. Se a pessoa tem atitudes vulgares, pensamentos vulgares, desejos vulgares, é atraída em ambientes dessa estirpe, dessas qualidades. E aí volta para o corpo físico, com muita dificuldade depois, em termos vibracionais, pelo estado que ela se encontra. Então vejam que a única forma de ter um sono, um desprendimento mais saudável é se melhorando espiritualmente. Tá? Podemos sair do corpo e participar de reuniões, de estudo, podemos participar de assembleias, podemos participar de assembleias para fazer mal para o próximo. Existem locais onde os espíritos se desprendem, vão a determinadas regiões no plano espiritual, aprende doutrinas esdrúxulas, retorna ao corpo com esse psiquismo encharcado dessas doutrinas e criam práticas estranhas. E diversas práticas são criadas, às vezes, para essas mentes doentias. Por isso que nós devemos sempre estar decodificando essas crenças, essas ideias renovadas de pensamentos outros, para a simplicidade do entendimento e a compreensão básica. Porque aí você consegue desconstituir qualquer pensamento desajustado. Tem casos do espírito, ao se desprender do corpo, em perceber o que ocorrerá futuramente, que é o caso de alguns indivíduos que têm essa capacidade, como o João, no Apocalipse. Ele perceber algo que está dentro de um quadro, de um plano de realizações que podem ocorrer no futuro, e ele perceber. Ao retornar, retratar isso, como ele o fez no Apocalipse, para descrever. E de acordo com como é que ele vai descrever isso? De acordo com o material que ele tem como referência. Se a pessoa é católica, vai dentro de uma área dessa do psiquismo, da estrutura do plano espiritual, e vai voltar e vai descrever de acordo com a crença que ela possui. Se ele é de uma crença materialista, ele vai pintar os quadros da jeito que ele acredita, como Dante Alighieri e outros. Se ele é espírita e já tem uma visão mais acurada, ele vai interpretar o plano espiritual de forma diferente. Vejam que toda essa descrição daquilo que foi visto no estado de sono tem a ver diretamente com a crença que as pessoas possuem. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. A amplitude dessa possibilidade é relativa ao seu grau evolutivo. Por que é relativa? Porque a grande maioria não sai nem do quarto. Todo mundo sai do corpo, né? Tem gente que vai, às vezes, tão cansada para casa, né? Depois do trabalho, que o corpo deita de um lado e o espírito dentro do outro. Ficam os dois dormindo lá. Nem sai de dentro do quarto. E, às vezes, tem aí aquilo que o Freud coloca, a satisfação de desejos não satisfeitos durante o estado de vigília. E aí, o que acontece? Começa, então, a elaborar, através de ilusões, aquelas emoções. E aí depois acredita que, eu tive lá, encontrei, não encontrou nada, estava ali no quarto, nem saiu daquele espaço ali. Quando não, os obsessores, aqueles espíritos vinculados àquele estado moral da pessoa, eles se aproximam do ambiente e permanecem ali ao lado da pessoa. Então depende de cada um. Há um caso narrado por André Luiz, em sua obra, Os Missionários da Luz, de um homem que, durante o dia, ele, lembrando de um fato que tinha ocorrido com um amigo dele, esse amigo dele já havia desencarnado, já estava no plano espiritual, e ele fez um comentário não muito agradável daquele que já tinha partido para o plano espiritual e disse algo que não era verdade daquele comportamento. Como o morto não estava mais ali para se defender, ele fez o comentário, acreditando então que aquele comentário não tinha efeito nenhum. Quando ele fez esse comentário, o espírito que estava fora do corpo há algum tempo, foi atraído magneticamente, porque quando a gente comenta alguém, um parente, um ente querido, dependendo do estado desta alma, ela pode se aproximar de nós pelos nossos pensamentos. E aí ele então se aproximou. E ele então em estado de espírito, virou para o amigo encarnado, para que ele corrigisse aquilo.
que ele estava falando coisa que não era correta. Mas ele tentou, como o homem estava em estado de vigília, ou seja, acordado, ele não conseguia falar. Aí o que ele fez? Eu vou esperar ele, quando ele sair do corpo, no sono, e a gente vai conversar. E ficou esperando. E passou durante o dia, o homem teve a sua vida do jeito que pôde ter. Quando ele deitou à noite, ele começava a se desprender do corpo. Quando ele se desprendia um pouquinho do corpo, ele se dava de frente com o negócio assim meio escuro. Não sei porque o negócio preto assusta, né? Ele voltava para o corpo correndo. Aí tentava adormecer de novo, começava a sair do corpo, dava de cara com o espírito que já queria falar com ele, e ele voltava correndo para o corpo. Isso aconteceu umas 3 vezes, até que de madrugada ele acorda e senta na cama muito, né, suado devido àquele pesadelo que ele teve, e ele parou e pensou assim, meu Deus, o que foi que eu comi? E eu acho que foi aquela feijoada. Veja, nós associamos a algo material, mas a gente nunca associa a língua ao pensamento. Então, o que acontece? O comentário não muito agradável de alguém fez que esse alguém entrasse em sintonia com ele. Isso pode até acontecer com pessoas vivas. Ou seja, vivas todos nós estamos, né? Tanto fora do corpo como no corpo. Com seres encarnados. Visita entre encarnados. Por isso que não é bom ficar falando mal da vida alheia. Porque de repente se encontram no plano espiritual. Eu, por exemplo, quando eu tenho alguém que eu estou com muita dificuldade, né? Para conversar na vida, no estado de vigília, eu peço a Deus para que encontre no plano espiritual. E o mundo espiritual ajuda. Às vezes não dá muito resultado, mas a gente vai pedindo. Por quê? Porque nesse estado fora do corpo, nossa percepção amplia de algumas situações e há um processo de aprendizado. Mas é um cuidado que a gente tem que ter, porque nós atraímos mentalmente aquelas situações. Muitas das vezes nós podemos, então, ter ilusões. O sonho, que está no Livro dos Espíritos, né, na questão 400 e diante que eu já disse, é a lembrança do que o espírito viu, sentiu ou fez durante o sono. Então veja, ele pode ter visto algo, ele traz essa lembrança. Ele pode ter sentido algo e não ter visto nada, mas sentiu e traz essa lembrança. Ou pode fazer algo no plano espiritual e traz essa lembrança. Então muitas das vezes o sentimento envolto em ilusões descontrolada faz que nós vivenciamos coisas que talvez não sejam realidade. E depois nós queremos ir lá no livro de sonho interpretar o sonho. E sempre dá errado, porque aquelas interpretações, elas são muito mais genéricas do que específicas daquilo que ocorre. Até porque os espíritos dizem que esse material do sonho pertence ao mundo dos sonhos, ou seja, pertence ao mundo espiritual. Pertence à sua convivência no mundo espiritual. Pertence àquelas necessidades do plano espiritual. Há espíritos que, ao sair do corpo, eles continuam elaborando, trabalhando, se organizando com espíritos familiares para construir algo para o futuro. Planejamentos, projetos para o futuro. Então, quando sai do corpo, encontra já um projeto adiantado. Outros encontram, por exemplo, ou têm percepções de algo que já aconteceu em vidas passadas. E ao retornar ao corpo físico, ele lembra de algo, ele pensa que então que ele viveu aquilo. Na realidade, são lembranças de outras existências. Em outras situações, ele pode então ter ilusões daqueles comportamentos e não vivenciou nenhuma delas. Apenas foram situações que ocorreram. E aí ocorre um fenômeno biológico. Como o nosso cérebro não é capaz de registrar tudo isso, por isso que a ciência, ao estudar o movimento rápido dos olhos, o período dos REMs, descobriu que num período de 8 horas de sono, nós temos 4 períodos REMs. Esses períodos REMs é como se nesse período fosse registrado no nosso cérebro aquelas cenas. Porque a nossa capacidade cerebral não é capaz de registrar tudo que o espírito viveu. E aí, quando nós acordamos de manhã, se são 4 períodos REMs separados um do outro, e nós unimos, parece uma coisa assim descabida, porque não dá para entender.
é um período do rei lá, o outro, aí quando tu une, falta ao meio do caminho, e aí tu não consegue entender direito. Por isso que é difícil, e não se deve querer interpretar o sonho, né, ou colocar no sonho elementos que não pertencem a ele. Pode também revelar projeções mentais, como nós já dizemos, do inconsciente ou da imaginação. A grande maioria de nós que estamos no planeta Terra, ainda um mundo de prova e expiação, nós não temos disciplina mental e emocional. Nós temos muito mais situações de trabalhar o nosso inconsciente, né, a imaginação. Então geramos muita coisa. Ainda mais quando temos pensamentos desajustados. E é o que nós muitas vezes vivenciamos. E criamos imagens. Por exemplo, assistimos filmes, novelas ou algo assim, e depois, ao dormir, é tudo, mas de uma certa forma, representado através do sonho, através de imaginação. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado sempre nessas interpretações, até porque elas têm apenas um processo de escape psíquico, para refazimento psíquico, mas, ao mesmo tempo, nós, como espíritos imortais, quanto mais nos ajustamos perante a vida, nós vamos nos adequando à prática mais correta. E também pode retratar condições orgânicas, a dor, fome, frio e etc. Né? Há casos aí diversos, até tem alguns que levanta à noite, que aí é o fenômeno do sonambulismo, ele levanta à noite e anda durante a casa, fala, ou algo nesse sentido. Mas é um fenômeno que precisa de um pouquinho mais de tempo para estudá-lo. Mas também pode retratar algo orgânico. Vejam então que esses elementos, quando eliminados, essas situações, né, diversas que podem ocorrer, quando todas elas forem eliminadas e ficar somente a situação do espírito fora do corpo, nós podemos então entender que nós tivemos uma percepção do sonho, do que nos acontece. A incoerência dos sonhos são impressões recebidas através do perispírito e não por intermédio dos órgãos corporais. Então, como nós recebemos tudo através do nosso perispírito, ao registrar isso no corpo, o nosso cérebro não é capaz de registrar. Por isso que dá uma incoerência na área dos sonhos. O cérebro físico funciona como um redutor da capacidade receptiva do espírito. Então, reduz tudo aquilo que nós podemos registrar. Por isso que essa imagem dos sonhos é algo que nós devemos ter, lembrar. Se, por exemplo, nós tivemos um sonho não muito agradável e acordamos durante a noite, o ideal é fazer uma prece, pensar ou reprogramar uma situação feliz, uma solução feliz para aquele tipo de sonho desajustado e voltar a dormir de novo. Buscar então uma solução. Tive um sonho com alguma coisa que não me agradou, algo que me tirou a paz, faço minha prece, peço aos bons espíritos, ou seja, não fico só na impressão daquela coisa ruim, daquilo que aconteceu. E reprogramo. Por exemplo, se foi brigando, discutindo com alguém, reprogramo. Fazer o entendimento, conversar com a pessoa, fazer o entendimento com o familiar, se por acaso o sonho foi para essa área. Ou seja, esse comando mental nós podemos dar através da oração e o pedido aos bons espíritos e também uma reprogramação mental. O espírito traduz o que viu, sentiu ou fez por imagens que lhe são familiares. Então, lembrando que eu vou associar sempre aquilo que eu estou vendo de acordo com a minha crença, aquilo que eu acredito, aquilo que eu percebo na realidade como valores para mim. Os bons espíritos podem atuar magneticamente sobre nós para lembrarmos o que for necessário. E aí é uma necessidade. Se eu preciso lembrar algo que no meu estado de vigília, na minha encarnação, seja necessário para o meu aprendizado, o mundo espiritual, nossos anjos de guarda, nos auxiliará nesse sentido, para nos dar a oportunidade de rever conceitos, atitudes, pensamentos, né, que nós precisamos. As premonições e pressentimentos, como acontece? Uma ação mediúnica, é uma ação de interferência dos espíritos no nosso psiquismo, ou seja, trabalha como avisos, conselhos de espíritos, amigos, durante o sono natural ou em estado de vigília. Então veja que quando nós temos o pressentimento de algo que vai acontecer, né, ou alguma premonição, nada mais são do que os próprios espíritos nos alertando algo que poderá acontecer.
ou poderá não acontecer, porque nem tudo que nós temos a percepção não ocorre. Às vezes são fatores que já ocorreram, que faz que a gente só para fortalecer o nosso psiquismo. Por isso que a gente deve ter um cuidado nas revelações. Ah, eu sonhei contigo isso, aquilo outro. Tem pessoas que têm sonhos premonitórios. Eu tenho uma irmã minha, embora não sendo espírita, ela é adventista, mas ela tem sonhos premonitórios. Ela sonha, escreve, e depois, quando encontra a pessoa, diz, vai acontecer isso. E acontece, né? Muitas das coisas acontecem. Outras não. Então, esses sonhos premonitórios é raros acontecer, é um tipo de fenômeno mediúnico, mas pode ocorrer essas situações que vão ocorrer mais à frente. A ação anímica. A liberdade do espírito, pelo sono, poderá nos fazer lembrar os fatos programados para ser realizado no futuro. Que, de uma forma geral, a maneira como nós vivemos, dá para se perceber, no plano espiritual, por espíritos um pouco mais experientes, o que vai nos ocorrer daqui a algum tempo. Até pela programação antes de reencarnar. Às vezes nós tivemos uma programação, até para o dia do nosso desencarne. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que quando a gente vem para a Terra, a gente vem com 2 bilhetes, um bilhete de vinda e outro bilhete de retorno. Então, o pessoal que quiser saber o dia que vai voltar, depois fala com a gente, né? Está marcado já o dia de retornar. Tem uns que antecipam. Ainda mais se a pessoa vai ter algum problema emocional, né, cardíaco, e ela foi orientada para que cuidasse, né, não brigar, não discutir e tal, mas já chega aqui, desde de pequenininho, já está brigando com todo mundo. Então, era para ter lá os 60 anos um problema cardíaco, antecipa. Lá com 25 pode ter. Tem muitas às vezes que perdem essa capacidade. Diz André Luiz que são raros os espíritos completistas, ou seja, aqueles que foram programados a viver 80, 100 anos e vivem esse tempo todo. A grande maioria desencarna antes. Por isso que André Luiz foi considerado suicida no plano espiritual, né? E muitos de nós assim ocorre. Por quê? Porque nós, de uma certa forma, criamos muita dificuldade na área fisiológica. Então, vejam, às vezes os fatos estão programados. Eurípides Barçanufo, ele sabia o dia certinho que ia desencarnar. Quando uma epidemia aconteceu naquela cidade onde ele estava, em Sacramento, ele então anotou numa folhinha o dia que ele ia desencarnar. E naquele dia ele desencarnou. Então há capacidade de alguns indivíduos de saber o dia. Há jovens, e nós tivemos alguns casos assim, que dizem para a mãe que não ficará muito tempo, que retornará ao plano espiritual quase imediato. E aí, passa um tempo depois, acontece o desencarne. E as mães, às vezes, no atendimento fraterno, vêm nos falar, dizendo assim, mas ele sempre dizia isso, que ele ia embora cedo. E realmente, ele já tem uma intuição, né, daquilo que pode ocorrer na vida. Então, perante os sonhos e as suas revelações, encarar com naturalidade, extrair os objetivos edificantes. Então, se um sonho ou uma revelação tiver um objetivo edificante, mantenhamos. Se for questões desajustadas, a gente procura eliminar para não valorar isso, até porque podemos ter situações um pouco adversas na nossa felicidade. Repudiar as interpretações supersticiosas. Então, essas interpretações que vai acontecer isso, sonhei com isso, vai acontecer aquilo outro, tira essas superstições, porque não é assim que ocorre, porque nós temos a ver, mas Cid, mas fulana sonhou e aconteceu, né? Então, sempre vai ter um caso que alguém sonhou e aconteceu. Por quê? Porque são os fatores que muitas das vezes, é a mesma coisa quando você ouve algo de alguém, ou quem é acostumado a ler lá a previsão, né, de horóscopo, e depois o que acontece? Fica imaginando aquele o dia inteiro que foi lido lá pela manhã. E a coisa corre, às vezes, naquele dia, de tanto você pensar naquilo e desejar. Então, é um cuidado que a gente tem que ter para essas interpretações que podem levar uma atitude um pouco mais desconfortante. Preparar um sono tranquilo através das boas obras e da oração. Uma boa leitura. Lá no livro dos Espíritos, na questão 909, Santo Agostinho, ele fala sobre autodescobrimento. Ele fala e ele dá um roteiro para fazer o autodescobrimento. E ele diz que fazia esse processo do autodescobrimento antes de dormir.
Antes de dormir, ele faz uma revista de tudo que ele fez durante o dia. Todos os atos dele, desde o primeiro ato pela manhã até o último, para verificar se o ato foi contra ele, contra o próximo, contra o Deus, contra a si mesmo. E a resposta dada a essas interrogações íntimas vai mostrar para nós o que eu tenho que ajustar no dia seguinte. Tem algumas pessoas que dizem assim para mim: Sidney, eu não consigo. Eu chego em casa meio cansado e os obsessores me pegam e me botam para dormir. E eu pergunto: mas como é que tu faz? Não, porque eu chego em casa às vezes meio cansado, tomo um banho, como alguma coisa e vou ler uma obra. Eu deito para ler, mas não consigo. Os espíritos me dão um sono danado. E aí eu não consigo nem fazer o Pai Nosso. Na primeira página, na primeira linha do texto, eu já perdi o sono. E eu costumo dizer o seguinte: faça isso em pé, dentro do quarto. De preferência andando para um lado e para o outro. Porque não há como o espírito obsessor fazer você dormir, né? Você em pé. Agora, deitou, relaxou, é claro que vai dormir. Então vejam, se eu quero então me conhecer cada vez mais, me perceber e avançar, eu tenho que fazer esse exercício, que é uma coisa que não custa nada, é individual. Então, antes de dormir, fazer uma leitura, fazer uma prece, pedir aos bons espíritos que o conduza em lugares onde possa continuar o aprendizado, porque nesse momento é o momento nosso íntimo. Evitar discussão, briga, pensamentos negativos. Se tem problemas que vai ocorrer ou situações adversas, peça conselhos. Está lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces que Allan Kardec registrou no capítulo 28. E tem uma prece que ele diz assim: para pedir um conselho. Então eu tenho uma dificuldade, peça aos bons espíritos, porque todos nós, sem exceção, temos um espírito bom chamado anjo de guarda ao nosso lado. Só depende da gente entrar em sintonia com ele. Então esse momento do sono é o momento em que nós devemos fazer esse mergulho consciente. Por quê? Porque o corpo dorme, mas nós espíritos não dormimos. E esses prazeres do mundo, muitas das vezes, nós os saciamos fora do corpo físico. Continuamos saciando ele pelos distúrbios, desequilíbrios que nós temos. O mal e os vícios prendem o nosso espírito à terra. Então vejam, o que nos prendem à estrutura da terra, o mundo material, as questões que nos aprisionam aqui? É o mal e os vícios. Então eu tenho que trabalhar para vai eliminando esse mal. O mau pensamento, o mal falar, o mal dizer dos outros, porque isso vai nos gerando dificuldade. E os vícios? Não só os vícios físicos ou os vícios legais, a bebida, o álcool, mas também os vícios morais. O orgulho, a vaidade, o pensamento negativo, os pensamentos inebriados de ligações sexuais. Quanto mais se disciplinar nesse sentido, melhor nós vamos nos posicionarmos. No livro Sexo e Obsessão, de Manuel Ferreira de Miranda, ele vai falar a respeito dessas ligações mento-emocionais que nós nos vinculamos a espíritos ligados a essa área do sexo deturpado. Porque nós nutrimos isso e, após o sono físico, nos mantemos assim. Então, vejo que o estado, a ligação, o equilíbrio do nós espíritos só depende de cada um de nós. O bem e a virtude nos levarão, através do sono, às colônias espirituais elevadas, onde receberemos bom ânimo para a luta diária e lições enobrecedoras de crescimento espiritual. Então, por mais que venhamos a ter sonhos inteligentes, no sentido de descobrir algo que possa ocorrer, mas deixemos sempre na mão de Deus, para que aquelas situações que devem ocorrer, ocorram naturalmente. Não forcemos nada. E não queremos achar que nós temos a possibilidade de passar essas mensagens ou essas informações para as pessoas sem critério. Porque eu posso criar uma falsa imagem, um falso pensamento de algo que talvez não venha a ocorrer. E por último, sempre lembramos que o estado de sono é o estado reparador da alma. E esse momento reparador da alma é algo que a cada dia, se eu cultivando, eu vou cada vez mais me conhecendo como espírito imortal, dominando as minhas emoções, direcionando para o bem e cada vez mais acordo no dia seguinte, refeito, reequilibrado para as minhas etapas na existência. Então, sono, diz Joana de Anjos,
o sonho pertence ao mundo dos sonhos. Então, se nós temos sonhos, que sejamos sonhos de felicidade, de amor, de paz, de carinho, de respeito com as pessoas. E aí, com certeza, nós estaremos voltados para o princípio da paz e do amor. E a doutrina espírita é uma doutrina que nos dá esse esclarecimento, e é interessante aprofundar essa análise para entender os escaninhos da nossa mente, do nosso coração, para que daí venhamos a construir um ser mais feliz diante da vida. Quando, no Apocalipse, João, ele se desprende do corpo e percebe o que acontecerá com a humanidade e descreve na sua epístola, na sua escritura, ele vem mostrar justamente o que está aguardado para a humanidade, desde que a humanidade permaneça como ela está. Mas os fatos podem ser modificados, desde que a humanidade se transforme, se melhore, se ajuste, porque os fatos não estão fechados no plano espiritual, eles estão previstos, mas podem ser modificados. Como da humanidade, como das cidades, dos países, do mundo, também os nossos, da nossa existência. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre na prática do bem. Muita paz. Obrigado, Sidney. Como sempre, nos alimentando com muita informação, muito conhecimento. E aí, então, a mensagem para nós cada vez mais zelarmos pelos nossos pensamentos, né? E nutrirmos bons pensamentos. Obrigado, Sidney. Jesus te acompanhe e te proteja, para que você possa sempre nos enriquecer com conhecimento.